Livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo 25. Aleluia, Jesus, que diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vamos orar, igreja, para que o Senhor venha falar conosco, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a sua palavra, Senhor Jesus. Neste instante de oração, eu venho clamar a Ti, meu Pai querido, meu Pai amado. Venho pedir a Ti que venha falar comigo, Senhor. Venha falar com a Tua igreja. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos, ó Pai, numa só fé, num só amor, para Te louvar, para Te adorar e para nos alimentarmos, ó Pai, da Sua santa palavra. Pai, fale conosco e confirma a Tua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, Jesus, glórias a Deus. Palavra do Senhor bem conhecida nesta noite, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Um dos milagres, né? Somente mais um dos milagres ao qual nosso Senhor Jesus operou. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala aqui que passando Jesus outra vez num barco para outra banda, se ajuntou a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Aleluia, Jesus. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, né, Jesus antigamente sempre foi muito rodeado de pessoas, né? Que Jesus era o nosso Deus do milagre, né? Aleluia, Jesus dos milagres. Então ele sempre estava rodeado de muitas pessoas. Aleluia, Jesus. E tinha uma certa mulher, né? Que ela tinha 12 anos já, que padecia de um fluxo de sangue. Aleluia, Jesus. E ela tinha já gastado tudo que tinha com médicos, creio eu, com tudo que ela pôde, né, optar ali por fazer. Falavam, tipo, faz isso que vai melhorar. Ela ia e fazia e nada. Vai nesse médico que vai melhorar e nada. Aleluia, Jesus. Então aqui a palavra diz que ela, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava, somente fazia piorar a situação que ela se encontrava, né? Aleluia, Jesus. Cada vez ficava pior aquele fluxo de sangue ao qual ela acometia ela. Aleluia, Jesus. Só que essa mulher, ela tinha uma fé tão grande dentro dela. Aleluia, Jesus. Ela tinha uma fé tremenda, aleluia, Jesus. Porque ela dizia com ela que se ela somente tocasse no vestido de Jesus, ela seria curada. Que fé tremenda essa dessa mulher, aleluia, Jesus. Ela tinha certeza, convicção de que se ela somente tocasse, ela seria curada daquele mal que vinha assolando ela por 12 anos. Aleluia, Jesus. E foi realmente, igreja, assim como ela pensou, né? A fé dela ali, naquele momento, fez com que ela recebesse a cura. Porque diz que logo após ela tocar no vestido, a fonte de sangue secou. E ela sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Aleluia, Jesus. Somente tocou na orla, no vestido de Jesus, né? Que tremendo, que milagre tremendo. Aleluia, Jesus. E logo Jesus, conhecendo que tinha saído virtude dele, aleluia, Jesus, ele se voltou, né, para a multidão e disse: quem tocou no meu vestido? Aleluia, Jesus. Jesus sabia, né?
Jesus sabia que ela ia estar ali. Jesus sabia tudo que ela ia fazer. Aleluia, porque nada se aparta dos olhos de Deus. Tudo Jesus está olhando, né? Tudo Jesus está vendo. E os discípulos então falaram para ele: a multidão te aperta, porque tinha muita gente, creio eu, pelos olhos da fé, era multidão de gente. Muita gente, aleluia, Jesus. E eles ainda falou, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Como iria saber, né? Quem tocou Jesus? Porque tinha muita gente. E eles olhavam ao redor para ver quem fizeram, né, aquilo. Aleluia, Jesus. E ali a mulher, ela ficou com medo, né? Aleluia. Ela tocou para ser curada, mas aí depois ela ficou com medo. Aleluia, Jesus. Ela sabia o que tinha acontecido, o que ela tinha feito. Ela sabia que ela tinha sido curada. Mas mesmo assim ela temeu. E ela foi e se prostrou, né, diante dele e disse a verdade toda para o Senhor Jesus. Ela disse que ela tocou, aleluia, Jesus, creio eu, ela falando assim, né, contando que ela tocou no vestido, que ela já padecia dessa enfermidade, aleluia, glórias a Deus. E ela tinha convicção, a certeza, a fé de dentro dela, que se ela somente tocasse, ela ia ser curada. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E foi, né, o que aconteceu. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, né, a fé, ela move montanhas. A fé realiza milagres. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente, se tiver pelo menos uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Quem conhece um grão de mostarda? Sabe que é muito pequeno, né? Então, se a gente tiver uma fé desse tamanho, a gente já agrada ao Senhor. Mas sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé não agrada ao Senhor, aleluia. Temos que ter a fé, aleluia, assim como essa mulher teve a fé de somente tocar no vestido do Senhor e ser curada. Temos que ter a fé, aleluia, Jesus. Tantos milagres, né, que Jesus operou na palavra do Senhor. Tem várias passagens de milagre que o Senhor operou pela fé das pessoas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. São muitas, são várias. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. É um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. Glória a Deus, glória a Jesus. E não há, igreja, não há impossível para Deus. Não há. É o Deus que ressuscita morto. Aleluia. Tremendo a palavra do Senhor ali em João, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Aleluia, Jesus. Então são várias palavras na Bíblia, no livro santo do Senhor, que se a gente for parar para ler e analisar, igreja, a gente fica maravilhado com os milagres que acontecem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A gente fica maravilhado com todos os milagres que aconteceram antigamente e ainda continuam acontecendo, aleluia, Jesus. Porque Deus não muda. Deus não muda e nunca vai mudar. O mesmo Deus, o mesmo Jesus de antigamente é o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã e é o mesmo de eternamente. Aleluia, Jesus. Ele não vai mudar. Aleluia. A gente muda, mas Jesus não. Aleluia, glórias a Deus. Então nós temos que agradecer. Nós que somos servos do Senhor, estamos aí servindo a Deus, temos que agradecer pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor. Aleluia, porque se nós estamos aqui, é porque algo o Senhor tem com nós. Aleluia, Jesus. Só que tem muito mais pessoas para estarem aqui, mas muito o diabo está lutando e impedindo, né, o trabalhar. Muito o diabo está fermentando na mente das pessoas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus.
Porque essa é a função dele, né? Do inimigo. É destruir, fazer confusão, só coisa que não presta. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, que nem a palavra fala nessa noite, vamos ter fé. Vamos ter fé, assim como essa mulher teve essa fé tremenda dela, aleluia, Jesus. Vamos ter fé que para o nosso Deus, nosso Jesus ao qual nós servimos, não tem nada que não seja, aleluia, Jesus, impossível. Nada, aleluia. E é igual ao tema da campanha, né, que a gente está preparando hoje. Pedir e dar-se-vos-á. Aleluia, Deus. Temos que pedir, igreja. Jesus já sabe o que a gente quer? Já. Jesus conhece nosso pensamento. Jesus conhece nosso pensar, o nosso levantar. Jesus sabe de tudo. Mas Ele quer ver nós o quê? Com o joelho no chão, com o rosto no pó, orando, pedindo para Ele, aleluia, Jesus. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você se humilhe e peça a Ele também. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então a campanha é de libertação. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, Jesus. No dia que Deus me deu esse tema dessa campanha, aleluia, eu estava sentada ali no fundo, ali onde a dona Matilde está sentada, e o irmão Dair estava aqui para pregar a palavra de Deus. E a hora que o irmão leu essa palavra, Jesus falou ali comigo. É esse o tema da campanha de sexta-feira. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O de domingo eu ainda estou, né? Aleluia, esperando em Deus. Aleluia, Jesus. Mas esse foi o tema da sexta-feira que o Senhor falou comigo. Glória a Jesus, aleluia. Então, igreja, vamos ter fé, aleluia. Vamos ter fé no nosso Senhor. Não vamos desistir. Os levantes do inimigo são inevitáveis. Não tem como evitar os levantes do inimigo, não tem. Isso aí vai ter para sempre até Jesus voltar. Quando Jesus voltar e levar-nos para a glória, aí não vai ter mais. Aí vai ter só para quem ficar aqui no tormento, né? Aleluia, só para quem ficar no tormento. Então vamos guardar a nossa fé. Não deixa, chama da sua fé se apagar. Aleluia. Está se sentindo fraco, está se sentindo abatido, o que estiver sentindo, repreenda que é o Satanás querendo tomar a sua bênção. Aleluia, Jesus, porque é isso que ele quer tomar a sua bênção, ele quer tomar a sua salvação, o direito da sua salvação, porque a dele ele já perdeu. Então ele quer tomar o nosso direito de salvação que nós temos, nós que estamos aqui servindo ao Senhor de todo o nosso coração, porque para ele já era, para ele acabou. Quando ele se revelou lá no céu, aleluia, contra Deus, para ele ali acabou, ali ele perdeu o direito de salvação dele, aleluia, Jesus. Então por que ele luta conosco? Para isso, para a gente poder perder o nosso, mas nós somos filhos do Deus vivo, Deus Altíssimo, e nada pode nos abalar, nada pode nos abalar. Por isso que nós temos que manter nossa fé em Jesus. Dias difíceis, tempos difíceis virão, já estão difíceis, mas vão vir tempos mais difíceis ainda. Mas nós temos o nosso alicerce em Deus. Nós temos o nosso alicerce no Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E para esse alicerce estar intacto, o que nós temos que fazer? Perseverar em oração, perseverar no jejum, aleluia, e perseverar principalmente na santa doutrina do Senhor, aleluia, Jesus. Temos que perseverar nesses 3 itens, aleluia, Jesus, para que o nosso alicerce venha a ficar firmado em Cristo Jesus, aleluia, glórias a Deus, porque vai ficar mais difíceis as coisas, igreja, mas nós temos o Deus que tudo pode, tudo faz por nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E nada, como diz a palavra do Senhor, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Operando Deus, quem impedirá?
Então, nós temos um Deus poderoso e misericordioso ao nosso lado. Então, nós não devemos temer, não temamos, não tenhamos medo, aleluia, Jesus, porque Deus é conosco, aleluia, nós não estamos sozinhos, glória a Deus, glória a Jesus. E vamos guardar a nossa fé, igreja, nossa fé em Cristo Jesus, aleluia, porque o nosso lugar, a nossa morada não é aqui. Nós temos que lutar com todas as forças que há dentro de nós pela nossa salvação. Aleluia, Jesus. Então vamos ficar firme, igreja do Senhor, no nosso Deus, porque muita ainda é a obra que tem que ser feita aqui nessa terra. Muitas almas ainda temos que ganhar e granjear para o nosso Senhor Jesus. Porque é por isso que Ele não voltou ainda. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Muitos brincam com isso. Muitos falam, essa porta deve estar longe. Porque Jesus disse que está à porta, mas nunca volta. Mas Jesus está às portas mesmo, igreja. E nós temos que, o máximo de almas que nós conseguir granjear para o Senhor. Porque Ele não voltou ainda, porque tem almas ainda para se render a Ele. Tem escolhido ainda para se render a Ele, aleluia, Jesus. É por isso que Ele não voltou ainda. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então nós temos que fazer o que? A nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte, ao qual o Senhor nos designou aqui nessa terra, que é pregar a palavra de Deus e pregar a salvação. Não igual essas igrejas de porta larga aí que só quer pregar prosperidade. Não é tempo de pregar prosperidade, é tempo de pregar salvação. Somente salvação e nada mais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amém, igreja do Senhor? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo venha falar mais em cada coração nessa noite. Aleluia, Jesus, glórias a Deus.